lá. Aleluia. Não foi diferente com Elias. A palavra diz que Elias ele andou cerca de 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Aleluia. E quando chegou ali, ele se escondeu. Aleluia, da presença do Senhor. Sendo que Deus mandou ele prosseguir. Mas Elias, ele entrou dentro da caverna. E hoje, muitos de nós se encontramos da mesma forma. Deus, ele tem nos alimentado, nos sustentado. E nós temos recuado. Aleluia. Nós temos parado à beira do caminho. Temos entrado dentro de caverna, querendo que Deus pegue a gente pelo braço. Mas não é assim. Aleluia. A palavra do Senhor diz que quando Elias entrou ali, Deus foi lá e conversou com ele. E ele diz assim, Deus falou assim: Elias, o que veio fazer aqui? E ele diz assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E buscam a minha vida para tirarem. Aleluia. Muitas das vezes se encontramos assim, só, aleluia, dentro do nosso lar. Mas entenda que nós não estamos só. Há um Deus, aleluia, que zela por mim e por ti. Aleluia. Há um Deus tão grande, tremendo, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele tem poder para lhe dar vida, aleluia. Ele tem poder para mudar. Glória. Ele tem poder para mudar toda essa situação e toda essa história. Aleluia. Mas basta eu e você se colocar na posição. Aleluia. Basta eu e você comer e beber e se levantar. Aleluia. E não entrar dentro da caverna. Glória a Deus. Somos humanos, sim. Elias, ele estava cansado. E hoje a igreja se encontra da mesma forma. Tem feito tantas coisas, aleluia. Aleluia. Tem pregado tanto aí fora, mas o povo não tem dado ouvido, aleluia. Verdade. Quantos de nós tem tido pelejas grandes dentro dos nossos lares, falando de Deus, aleluia, e eles não têm dado os ouvidos. E se encontramos com Elias, aleluia, se sentindo só, desanimado e perseguido. Aleluia. Quantos de nós já parou para refletir? Eu fiz tanto, eu doei tanto, eu falei tanto, mas ninguém deu ouvido. Aleluia. Ninguém quis ouvir. Ninguém reconhece. Quantas das vezes nós se encontramos entristecidos por fazer tanto na obra e as pessoas não receber. Aleluia. Não ter como gratidão. Aleluia, Deus. Ele se encontrava daquela forma. Ele fazia tanto para aquele povo. Aleluia. Mas aquele povo não tinha gratidão com Deus. Aleluia. Aquele povo não temia a Deus. Aleluia. E aquilo entristeceu o coração de Elias. Não é diferente de mim e de você hoje. Glória a Deus. Muitos têm se entristecido porque não suporta mais o processo. Aleluia. Glória a Deus. Tem uns que entram na caverna para se esconder. Só que de Deus não se esconde. Aleluia. E outros entram na caverna para descansar na presença de Deus. Aleluia. Elias, ele entrou na caverna, mas ele estava na presença de Deus. Ele se encontrava desanimado, mas ele tinha fé, ele tinha temor no seu coração. Glória. Aleluia. Quantos de nós entramos na caverna e abandonamos ao Senhor, deixamos de fazer a vontade dele? Aleluia. Eu e você iremos sim passar por tribulação, mas a gente não tem que deixar essa tribulação arrancar de dentro de nós a fé. Aleluia. E a coragem para prosseguir a caminhada. Aleluia. E a palavra diz que o Senhor diz a Elias: sai para fora. Aleluia. Te põe de pé sobre a montanha, que eu vou passar. E a palavra diz que veio um vento, veio um terremoto, veio fogo, mas Deus não estava ali. Aleluia. Muitas das vezes eu e você esperamos barulho. Aleluia, Deus. Longe para falar. Esperamos um pular daqui, outro pular de lá para revelar. Aleluia. Que Deus vai fazer acontecer tanta coisa de uma forma extraordinária. Mas Deus, Ele quer falar contigo no íntimo. Aleluia. Ele quer falar contigo face a face.
teu quarto escondido quando ninguém está olhando. É quando está aquele silêncio da madrugada que só você escuta a voz de Deus. Aleluia. Oh, glória. E Elias viu tudo aquilo acontecer. Mas a palavra diz que Deus não estava lá. E a palavra diz assim, que Elias ouviu uma voz, um sussurro, uma voz calma e mansa, e fala com ele. Aleluia. E Deus dá ordem a Elias. Aleluia. E Deus, ele fala para mim e para você assim: não temas. Aleluia. Porque eu tenho visto o que você tem passado. Aleluia. Eu tenho visto aqueles que têm te perseguido, aqueles que têm te caluniado. Aleluia. Elias passou por toda essa situação, mas Deus contemplava Elias de perto. Aleluia. Deus chegou ali não com repreensão. Aleluia. Ele chegou com uma voz branda. Ele alimentou Elias. Ele fortaleceu Elias, como ele faz comigo e com você. Aleluia. Muitas das vezes nós se encontramos de uma forma que precisamos somente de uma palavra. Aleluia. Precisamos de um conforto da parte do Senhor. E esse conforto encontra-se na palavra dele. Aleluia. Encontra-se aqui dentro da palavra. Quando você se encontra entristecido, ele diz que ele é a nossa alegria. Aleluia. Ele diz que ele é a nossa força, a nossa fortaleza. Oh, glória a Deus, glória. Nossa angústia. Aleluia. Ele não desampara os seus. Aleluia. Ele não nos deixa só. Glória, glória, glória. Aleluia. E ele falou, aleluia, com Elias, com uma voz calma, uma voz branda, uma voz, aleluia, que trouxe com ânimo a vida de Elias. Assim como ele faz comigo e contigo, aleluia. Porque a caminhada ainda não terminou, aleluia. Ainda não é hora de parar, Aleluia, Deus. O tempo de parar ainda não chegou, aleluia. A nossa carreira aqui na terra só vai findar quando começar lá no céu, aleluia. Então nós não temos que parar, aleluia. Nós temos que prosseguir, nós temos que continuar, aleluia, essa caminhada com Cristo. Elias, ele desanimou, ele se entristeceu, porém ele deu ouvido à voz do Senhor. Oh, glória. Muitas das vezes eu e você estamos cabisbaixo, desanimado, e Deus está falando, a gente não quer ouvir, e Deus está chamando, a gente não quer ouvir, e Deus está despertando, e a gente não quer ouvir, aleluia. E Deus, ele está dando oportunidade, nós não queremos a oportunidade, porque queremos que Deus venha falar conosco da nossa maneira, não da maneira dele, aleluia. Elias, ele estava sem ânimo, sim, ele estava na caverna, sim, mas a todo tempo ele estava dando ouvido à voz de Deus, aleluia. A todo tempo ele estava conectado com a presença do Senhor, tanto que passou o vento, passou o terremoto, passou o fogo, e ele sabia que Deus não estava lá. Mas quando Deus sussurrou, ele sabia que Deus estava falando com ele. Nós temos que passar sim por desânimo, passamos por tribulação sim, mas nós temos que estar conectados com Deus, aleluia. Nós temos que estar firme na promessa que ele fez sobre a nossa vida, aleluia. Se você entrou dentro da caverna, dá ouvido ao Senhor, se põe de pé, porque o caminho é longo, a caminhada é grande, aleluia, glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz que quando ele se colocou de pé e o Senhor falou com ele, Deus deu ordem, aleluia, para que ele fosse ungir profetas, aleluia. E ali ele foi ungir Eliseu, aleluia, foi ungir outros profetas que ficariam ali, aleluia, no lugar. E Deus, ele dá ordem para mim e para você, para que a gente ponha de pé, aleluia, para que venha se cumprir a promessa dele, aleluia. Se nós não colocarmos de pé, a promessa não se cumpre, aleluia. Se nós ficarmos só dentro da caverna sem dar ouvido a Deus, a promessa não vai se cumprir, aleluia. E a palavra de Deus diz que a partir do momento que ele lhes dá ouvido e obedece, aqueles que perseguiam, eles vão se matando uns aos outros, aleluia. E Elias vence mais uma vez, aleluia, pelo poder de Deus. Os teus inimigos, aleluia, Deus, ele tem cuidado, aleluia. Deus, ele tem zelado pela tua vida. E não te preocupa, aleluia, que aqueles que têm te perseguido, Deus, ele vai abater. Aleluia, Deus, ele vai
perdeu a direção, ele não perdeu o foco, aleluia. E muitas das vezes eu e você, qualquer problema a gente quer deixar Deus de lado, aleluia. Qualquer problema a gente quer perder a direção, aleluia. Qualquer problema a gente quer se esconder diante da face do Senhor, mas só que nós não podemos Aleluia, se esconder. Deus. Aquele que põe a mão no arado, ele não pode voltar atrás. Verdade. Aquele que tem um chamado, ele não tem como voltar Glória a atrás. Deus. Aleluia. Elias estava cansado, porém ele tinha um chamado. Ele estava desanimado, porém ele tinha algo ainda para cumprir. O propósito ainda não tinha acabado. Aleluia. Não era hora dele parar. E Deus nos sustenta assim como Ele sustentou Elias. Aleluia. Ele nos dá água, aleluia, para beber. Ele nos dá o pão para comer. Aleluia, que é a sua palavra. Ele nos fortalece, Ele nos dá bom ânimo para continuar essa jornada. Aleluia. Para continuar a caminhada, para que a promessa ela venha se cumprir sobre a nossa vida. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. Você fazer tanto, você orar tanto, você jejuar tanto, e você olhar para um lado e para o outro, parece que não está acontecendo nada, aleluia. Mas não é no terremoto, não é no fogo, aleluia, não é no vento que Deus vai mandar. É no seu quarto, aleluia, naquele silêncio, aleluia. É quando você olha para um lado e olha para o outro, não é glória! É quando você pensa que está tudo acabado, e Deus ele entra em cena, aleluia, e muda o cativeiro, aleluia. Oh, glória a Deus! A vida de Elias, aleluia. Foi no silêncio que Deus agiu. Aleluia, aleluia. Foi na calmaria que Deus mudou a história. Foi na calmaria que Deus mudou o cativeiro. Aleluia. Hoje a igreja espera muito barulho. Quer esperar muito Deus sair mostrando e acontecendo para dizer que Ele é Deus. Mas hoje Deus ele quer intimidade. Aleluia. Ele quer lá dentro da caverna mesmo falar contigo. Aleluia. É nesse caminho aí de 40 dias, 40 noites que parece que não tem fim que Ele quer falar. Aleluia. É nessa luta que parece que todo dia ela está começando de novo, parece que ela não acaba, que Ele quer agir. Aleluia. É nessa dificuldade mesmo que Ele quer mudar o cenário. Aleluia. É nesses que não dão ouvido que Deus quer trabalhar. É nesse coração endurecido que Deus quer arrancar, aleluia, e colocar um coração de carne, um coração quebrantado na presença dEle, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, aleluia. E a tua oração tem subido até os altos do céu, aleluia. E Deus, Ele tem visto o esforço de cada um, aleluia. E Ele viu o esforço de Elias. Aleluia, Deus. Ele contemplou tudo que Elias fez. Lá no Monte Carmelo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todas as batalhas que Elias enfrentou, Deus ele contemplou. Glória a Deus. E quando Elias achou que estava tudo acabado, porque ele estava sendo perseguido, aí que a vitória dele chegou. Porque Deus abateu os inimigos dele. Aleluia. E ainda fez ele caminhar muito. Aleluia. Ainda fez ele trabalhar muito mais na obra. Foi quando ele pensou que aí já estava tudo acabado, porque ele achou que já tinha feito muito. Ainda nem era o começo. Oh, glória! É assim comigo e com você. Quando você se encontrar desanimado, achando que já está na hora de parar, lembre-se que há um Deus que te sustenta. Lembre-se que há um caminho para te seguir. E há almas que dependem de ti. Aleluia. Porque aquele povo dependia do profeta Elias ali naquele lugar. Que através da vida dele, Deus tinha misericórdia com aquele povo. Aleluia. Porque aquele povo não queria saber de Deus. E através da tua vida, dentro da tua casa, Deus vai alcançar os teus. Aleluia. Por mais que essa caverna está escura, está fria, está trancada, as portas estão bem fechadinhas, Aleluia! mas Deus ele tem poder para quebrar.